O maior exercício para lidar com o transtorno de ansiedade é abrir mão da necessidade do controle. E isso pode exigir um longo treinamento. As pessoas precisam entender que muitas das nossas crises de ansiedade acontecem no momento em que nós queremos controlar algo. Quando uma pessoa tem uma crise do nada de ansiedade, por exemplo, e ela vai acabar na emergência, a partir daquilo ali ela começa a desenvolver um medo de ter uma nova crise. Aí nós estamos diante de um transtorno de pânico. O que é que acontece? A pessoa quer controlar tudo o que faz, tudo o que acontece em sua volta, para que ela não tenha uma nova crise de ansiedade. E essa primeira crise, que pode ter tido uma causa fisiológica, algum pensamento que não chegou à consciência, algum fato, alguma preocupação, ou pode não ter chegado à consciência da pessoa, o que gerou a primeira crise, ela pode ser um caso isolado que nunca mais vai se repetir. Mas a partir daí, no transtorno de pânico, a pessoa começa a desenvolver o medo de não ter uma nova crise e ela começa a buscar insanamente uma forma de controlar essa situação. Então ela sempre quer alguém do lado, ela sempre quer alguém por perto para protegê-la, isso é tentativa de controle. Ela evita ir no mesmo local que teve a primeira crise e muitas vezes começa a evitar locais públicos, porque ela pensa, se eu tiver uma crise, olha a necessidade de controle, se eu tiver uma crise daquela no meio das pessoas, o que é que as pessoas vão pensar de mim? E ela quer controlar o que as pessoas podem pensar dela e também quer controlar a possibilidade de ter uma nova crise. E agora já não é mais o que aconteceu no passado, mas o medo de que aquela crise se repita, que começa a fazer com que a pessoa fique mais ansiosa. O medo de ficar ansioso, a necessidade de controlar tudo para não ter ansiedade, a necessidade de controlar a própria ansiedade, gera ansiedade. Então, o maior exercício é você começar a aceitar. Espere, do que é que eu tenho medo? Então, e se eu aceitar um pouco desse desconforto que o meu medo está dizendo para mim? O meu medo é de faltar a respiração e de ambiente fechado, então eu vou começar a treinar, a me expor. E eu até sugiro para as pessoas, pega um pano, uma fralda, uma fraldazinha bem fininha, coloca em cima do teu nariz e começa a respirar um pouco em casa, privando um pouco a entrada de oxigênio para você ir treinando, dessensibilizando isso. Aí você vai perdendo a necessidade de controlar tudo, você vai aceitando. Quando a gente aceita algum nível de desconforto, a ansiedade começa a perder a necessidade de aparecer, porque a necessidade surge quando tem algum desconforto iminente. É o aluno que diz assim, se eu não passar nessa prova, eu vou tirar uma nota baixa e meus colegas vão rir de mim, vão pensar que eu sou um fracasso. Esse desconforto, ele quer evitar. E qual é a estratégia de controle que ele usa? Muitas vezes não fazer a prova. Muitas vezes fazer a prova e se esconder, se retrair, não mostrar para ninguém. Fazer de forma escondida. Tem pessoas que se inscrevem em concursos e não contam para ninguém. Por quê? Porque se não passar, vão achar que eu sou uma pessoa burra. E eu não quero que a opinião das pessoas sobre mim acabe me desvalorizando. A tentativa de controlar o que os outros poderão pensar gera ansiedade. E se você começar a aceitar que você pode passar na prova numa outra ocasião, você pode tirar uma nota baixa e isso não vai fazer de você uma pessoa burra, você pode errar em algum momento e isso não vai fazer de você uma pessoa fraca. Se você começa a treinar isso, aceitando algum nível de desconforto, olhando para a sua ansiedade com um novo olhar, um olhar de enfrentamento, de aceitação e não de tentativa de controle. A ansiedade é onda,
Nós não podemos controlar a onda, nós somos surfistas que surfam, que nadam, né? que navegam sobre a onda. Então a nossa missão é autocontrole e não controlar a ansiedade. A gente começa a treinar, em vez de tensão, relaxamento. Em vez de fugir, enfrentar. Em vez de desespero, preparar o corpo para aceitar algum desconforto em algum momento da vida. Em algum momento da nossa vida, vai faltar um pouco de ar, vai ficar um pouco mais quente, vai ficar um pouco mais apertado. Em algum momento a gente vai passar algum tipo de vexame. Não tem problema. Você não vai deixar de ser você quando você errar. Quando você estiver num ambiente onde algumas pessoas não gostarem de você, tá tudo bem. Aceite isso. Siga. Não tente controlar tudo, porque essa tentativa vai aumentar a sua ansiedade.